Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso registro de informação. Eu sou Ana Valéria, sou bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da UFBA e atualmente desempenho minhas funções na Biblioteca Teixeira de Freitas, que é a biblioteca da Faculdade de Direito. Além disso, eu faço parte do grupo Registro de Informação. E o que é esse grupo Registro de Informação? O Registro de Informação é um projeto que é coordenado pela superintendente do Sistema de Bibliotecas da UFBA, a professora Ivana Lins. E esse projeto é uma parceria entre o Sistema de Bibliotecas da UFBA e o Instituto de Ciência da Informação, cuja finalidade é promover um diálogo, uma conversa, um debate entre as áreas de biblioteconomia, arquivologia, ciências da informação e as áreas correlatas. Baseado nessa perspectiva, nessa proposta de debate, de conversa, de um diálogo, surge o tema da nossa palestra de hoje, que é a nossa 6ª edição do Registro de Informação. E o tema é literatura e representação do conhecimento. E para poder falar um pouquinho sobre esse tema, nós temos como palestrante a bibliotecária Vanessa Jamile Santana dos Reis. Vanessa é mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em Gestão Pública pela Faculdade Educacional da Lapa. Além disso, ela é bacharel em Biblioteconomia e Documentação pelo Instituto de Ciência da Informação, UFBA, e atualmente ela é bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da UFBA e desempenha suas funções na Biblioteca Bernadette Sinai Neves, que é a biblioteca da Escola Politécnica. Vanessa também ela é colaboradora do grupo de trabalho Relações Étnico-Raciais e Decolonialidades, vinculada, e é colaboradora da revista Niota, selo em Santa Catarina. Além disso, as áreas de interesse para a pesquisa de Vanessa Jamile é ética e responsabilidade social, epistemologias negras e relações raciais na biblioteconomia, feminismo, repositório institucional, representação e organização do conhecimento para fins de recuperação e representação da informação, e também atua na formação de auxiliares de biblioteca, treinamentos de calouros, palestras e na administração de trabalhos de catalogação, classificação e orientação ao usuário. Vanessa Jamile, por favor. Boa tarde a todos, todas, todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer pelo convite ao Sistema de Bibliotecas, parabenizar por essa edição de lives, pelo registro de informação, agradecer à professora Ivana pelo convite e parabenizar toda a equipe. Especialmente gostaria de agradecer também a Ana Valéria por estar mediando aqui esse bate-papo e a Bruno, que é meu contemporâneo de turma, que também vai estar aqui dialogando essa temática da literatura e do conhecimento e da representação do conhecimento. Então é isso, eu gostaria de convidar todos para participarem desse debate com a gente. Obrigada. E o nosso mediador convidado de hoje, para poder abrilhantar ainda mais essa nossa mesa virtual, é Bruno Almeida. Bruno Almeida é doutorando e mestre em Ciência da Informação pelo programa de pós-graduação daqui da Universidade Federal da Bahia, o Instituto de Ciência da Informação. Ele também é formado em Biblioteconomia e Documentação pela mesma instituição. Além disso, ele é estudante do curso de Tecnologia da Informação pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo e é coordenador da área de cultura da Aliança Nacional LGBTI+, e pesquisador do grupo GINFO, Saberes e Fazeres em Informação e Conhecimento. Lembrando, inicialmente, que eu gostaria de dizer para vocês que essa live tem duração de 40 a 60 minutos, 40 para a apresentação do mediador, do palestrante, e 20 minutos para a apresentação das considerações do mediador. Lembrando ao público que vocês podem interagir conosco através da sala de comentários aqui embaixo, lançando perguntas, elogios e assim sucessivamente. E eu passo a palavra para o nosso mediador, Bruno, para você proferir suas palavras iniciais e a mesa é de vocês. Obrigado, Ana. Bom final de tarde a todas as pessoas presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao CID, em nome da professora Ivana Lins e toda a sua equipe, pelo convite para participar desta ação de extensão tão importante e necessária para este tempo em que vivemos uma pandemia.
Recebi o convite através da Ana Valéria com muita alegria. E para mim será um grande prazer estar mediando esta ação que tem a coordenação de uma mulher negra, é formado por uma equipe técnica que tem como a maioria as mulheres negras, que tem produzido lives onde sempre tem a voz de uma mulher negra, seja na mediação ou como palestrante, e que hoje esta mesma ação também vai abordar a temática do feminismo negro, a literatura e a representação da informação. E tem como palestrante essa minha amiga, bibliotecária, negra, mestra em ciência da informação, que sem dúvida é uma mulher genial, chamada Vanessa Jamile, que teve sua dissertação de mestrado eleita a melhor de 2019 no PPGCI UFBA. Eu, que sou fruto de uma mulher preta e também pesquiso uma mulher preta chamada Carolina Maria de Jesus, tenho muito orgulho de vocês. Então, eu quero deixar aqui o meu viva as mulheres negras e viva as mulheres negras do CIB, que tem movimentado toda uma estrutura. Hoje, o protagonismo é seu, Vanessa, e de todos nós. Porque quando a mulher negra fala, ela não fala só por si. Ela fala por um coletivo de mulheres negras e não esquece de nós, homens negros, perdão. Gostaria de deixar aqui também registrado que foi através das mulheres negras que uma detenta conseguiu, no dia 30/8 de 2020, ser uma estudante do curso de biblioteconomia. Então, obrigado às mulheres negras de hoje, de ontem e de sempre. Forte. Boa tarde novamente a todos, todas e todos. Uma fala forte que Bruno traz aí, um resgate da nossa memória intelectual, da nossa produção. Gostaria de agradecer novamente a ele. E a temática de abordagem que eu fui convidada para trazer é pensar a literatura feminista negra como uma abordagem para a representação do conhecimento, suas inquietações, suas lacunas, essas demandas. Esse é um fragmento da minha dissertação de mestrado, que foi defendida no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, sobre a orientação do professor doutor José Carlos Salles, que está aqui presente também conosco na live. Já teve também em outra abordagem do CIB, trazendo os contextos, né, da sua pesquisa, que é preocupada com documentos virtuais e digitais para ambiente parlamentar. Então, a minha dissertação, ela versa muito sobre essa perspectiva da representação no feminismo negro. E diante, por favor, desse anseio em tratar a visibilidade das pautas e do acesso das comunidades e coletivos que demandam anseio às questões sociais, da representação social, quanto da representação do feminismo negro, esse anseio desses grupos coletivos por uma necessidade de terem suas pautas visibilizadas em instrumentos de representação, é que me preocupo e me direciono ao estudo dessas representações nos instrumentos de representação. Partindo do anseio das suas pautas e suas preocupações e amparado no conceito de informação de Aldo Barreto, que traz essa perspectiva da informação enquanto instrumento de transformação social e coletiva, é que me proponho a estudar esse debate e trago essas preocupações diante da minha experiência enquanto bibliotecária. Percebo que há lacunas no sentido de representação e me proponho a trabalhar, sobretudo, sobre as pautas e as demandas para acesso e busca à recuperação de informações de coletivos negros. Pode passar, por favor. E diante desse contexto, nesse cenário, é que eu penso, por que não tratar e trabalhar a literatura como um aporte teórico e discursivo para tratar e investigar questões teóricas e discursivas do entorno do coletivo negro e da literatura feminista negra? Por que não pensar as temáticas a partir da literatura? É diante desse contexto que eu me deparo com a questão de partida. De que maneira a literatura feminista negra pode revelar a necessidade de adequações terminológicas das linguagens documentárias vigentes? Por favor.
Quanto aos objetivos da pesquisa, a principal proposta foi analisar as demandas informacionais provenientes do cenário do feminismo negro a partir com o intuito de demonstrar que esses instrumentos de representação precisavam de adequações terminológicas, tendo em vista a compreensão da magnitude dessa temática desse grupo e coletivo que urge por terem suas pautas representadas, é que me proponho analisar esse entorno da temática. Quanto aos objetivos específicos, eu me propus a levantar e relacionar os termos representativos da literatura feminista negra entre os séculos XIX e XXI, identificar a atualidade dos vocabulários controlados e tesauros disponíveis para acesso e representação do conhecimento, comparar, com base na análise do conteúdo, eu utilizo de 2 literaturas e a partir daí eu faço a comparação dessas literaturas, suas correspondências temáticas e investigações do ponto de vista dos conceitos. Por favor. Apenas para título de conhecimento e abrangência da pesquisa como um todo, eu trago alguns enfoques teóricos e o domínio da pesquisa no ponto da ciência da informação. A dimensão social de qual trata dos três aspectos paradigmáticos da ciência da informação, do qual traz Capurro, traz perspectivas, sobretudo na temática do feminismo negro, pensar as condições da dimensão social, da dimensão cognitiva para a dimensão social, preocupada com a constatação do estado anômalo de conhecimento em que esses indivíduos se encontram ou partem em busca de escolhas, partem em busca de encontrar suas informações e, diante desse contexto, que se deparam com a perspectiva do paradigma social, que é justamente o que Capurro frisa, a recusa por essa linguagem padronizada e estanque, e há uma tendência forte na prática desses paradigmas do abandono da busca por uma linguagem ideal, muito cultivada e idealizada pelos profissionais da informação. Então, Capurro chama atenção, sobretudo, para a preocupação hermenêutica de ser capaz de interpretar as demandas desse grupo, desses coletivos, de maneira que seja compreensível também para os intermediários, que seriam, no caso, os bibliotecários, profissionais da informação, e, a partir daí, também relacionar com o sistema, fazer essa leitura atingir a magnitude entre o usuário, o intermediário, o bibliotecário e o sistema de informação. E, inevitavelmente, algumas questões interdisciplinares cruzam essa questão da percepção das representações sociais. Eu trabalho com Sérgio Moscovici para tratar essas interdisciplinaridades da representação social, entre outras autoras do feminismo também negro. A representação do conhecimento, especificamente eu trabalho com as autoras Maria Luísa Campos e Dalberg, que são teóricas da área da representação do conhecimento, trabalha com a teoria dos conceitos, muito preocupada com essa questão da monoceia relativa dos conceitos e o domínio do conhecimento. Não menos importante, a Marilda Lara e a Maria Aparecida Moura trazem alguns enfoques da preocupação com a visibilidade nos processos de representação da informação, sobretudo ao escolher uma temática em contrapartida de outra, o profissional da informação incorre no processo de estabelecer notoriedade a algumas temáticas, e isso, sobretudo, influencia os usuários nesse processo. E a Maria Aparecida Moura, ela traz também alguns relatos da preocupação sobre os instrumentos, alegando que eles não são necessariamente neutros. Então, esses são alguns aportes teóricos da representação, que, embora tenham outros que, dada a brevidade do tempo, não dá para se aprofundar. Curras, Tálamo, Cobalt. Então, tem um leque de autores que trabalham essas questões da representação. Por favor. E dentro desse contexto também, como eu já reforcei, já falei a princípio, eu trabalho com o conceito de informação como insumo de transformação social, preocupada com os fenômenos sociais dessa sociedade contemporânea e sendo capaz de transformar o sujeito. E, sobretudo, também trabalho com bases teóricas do feminismo, que atravessam essa construção, sobretudo trazendo para o debate a perspectiva decolonial,
que é trabalhar essas questões da representatividade da figura da mulher negra em contextos diversos, sobretudo as influências do que Lélia Gonzalez fala dos 3 marcadores da mulher negra, enquanto preta, mulata, doméstica, a figura da mãe preta. E eu trago essas conexões, diálogos, para controverter essa lógica heteronormativa da ciência enquanto lugar de neutralidade e objetividade forte. O debate atravessa essa questão da subjetividade que está intrínseco em todo o processo de representação, sobretudo porque o profissional da informação, no momento que ele vai estabelecer uma leitura, ele vai ter um olhar, um ponto de vista situado, ele tem seu pré-construído, então, invariavelmente, os processos atravessam questões de subjetividade. Outra autora do feminismo que eu trago também é a Sandra Hader, que dialoga sobre modos femininos de ver, ler e trabalhar o mundo, compreender essa realidade. Então, nessa perspectiva, se aproxima um ponto de vista que é mais feminino e pode trazer essa construção para a representação da informação. Então, também não vou me alongar aqui, mas eu trabalho com N autoras como Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Nilma Lino, entre outras autoras do feminismo negro. Por favor. A título de compreensão dos aspectos metodológicos da pesquisa, eu gostaria de frisar aqui o passo a passo da pesquisa. A definição do objeto foi a primeira etapa da qual eu compreendi, que é a delimitação do instrumento de representação, quais seriam esses instrumentos que eu iria trabalhar, que eu opto por trabalhar com 4 instrumentos de representação, sendo 2 de abrangência, um de abrangência nacional, outro internacional, e 2 específicos para a área de feminismo e gênero. E trabalho com 2 literaturas de investigação do feminismo negro, que é a literatura Ponciá Vicêncio e Úrsula. Falarei mais à frente sobre elas. Feita a delimitação dos instrumentos e a especificidade das literaturas, eu vou partir em busca da identificação e verificação da atualidade desses vocabulários. Eu verifico quais são os descritores e os conceitos disponíveis. A partir daí, estabeleço se há necessidade de adequações, eu verifico se esses conceitos são atuais, aproprio desses conceitos para estabelecer a categorização das análises, utilizo para a categorização para fragmentar e fazer o enquadramento textual. Nesse processo, eu faço uma construção de um instrumento indicador conceitual, a fim de eu traçar quais seriam a descrição de cada conceito, para que não houvesse divergência no processo de enquadramento. A análise, eu me baseio na análise de Bardan, que trabalha a análise do conteúdo, sobretudo porque traz a questão das categorizações e oportuniza fazer análise de conteúdo, de contextos e discursos, trazendo a conectividade das palavras, aproximações e afastamentos de contextos, e para isso eu faço uso do software Iramutec, que é um software de código aberto, mas é um software livre, voltado para análise de conteúdo, permite algumas análises como lexicometria, indicação de conexividade, correlação de palavras. E, por fim, eu faço a análise dos dados e interpretação. Lembro que a pesquisa é um estudo de caso de nível descritivo, por se tratar da perspectiva de estudar os fenômenos, então ela se caracteriza como estudo de caso, e é uma pesquisa qualitativa, não tem objetivo de quantificação dos dados. Por favor. Com relação às minhas amostras, as 2 literaturas que eu trabalho Úrsula, a primeira literatura afro-brasileira, considerada, onde a autora se denomina uma maranhense, ela é do século XIX, retrata um período onde as mulheres negras não podiam se colocar enquanto autoras e protagonistas de produção intelectual. Ponciá Vicêncio é uma literatura de Conceição Evaristo, uma autora contemporânea, que traz esse construto das experiências de vida de mulheres negras, dialogando em contextos de problemáticas sociais. Então, as 2 literaturas se fazem pertinentes
no sentido de que trazem oportunidades de reflexões para as temáticas do feminismo negro. Em meio a essas perspectivas de trazer as escolhas e a ligação das experiências da coletividade negra, é que me amparo para tratar o processo de leitura e investigação, a partir daí chegar nesses 7 conceitos, que são categorias de análise. Esses 7 conceitos: violência contra a mulher, empoderamento, relação de poder, patriarcado, sexismo, feminicídio e interseccionalidade. A escolha desses conceitos é estratégica, sobretudo porque é a partir da leitura técnica e investigativa que eu percebo que esses 7 conceitos se enquadram dentro do processo de representação da literatura. Optando por uma representação mais exaustiva, é possível contemplar esses 7 conceitos e trabalhar a visibilidade dessas 7 temáticas. Invariavelmente, alguns conceitos podem estar imbricados, estão inseridos nesse contexto da literatura, e depende muito, sobretudo, do processo de visibilidade e da escolha que é subjetiva ao profissional da informação, né? Por favor. E selecionada as 4 vocabulários controlados que eu iria trabalhar: o vocabulário da Library of Congress, o vocabulário da BN e o vocabulário da Fundação Carlos Chagas, que é um vocabulário específico para gênero, embora não seja tão novo, ele é de 1998, mas que é específico para temática. E o vocabulário de Mulheres de Madrid, que foi um vocabulário que eu tomei conhecimento, que foi um vocabulário especificamente desenvolvido para a biblioteca de mulheres, que só ocupa obras de mulheres. Repetitivo, mas é importante frisar. Feita esse levantamento desses 4 instrumentos, a escolha, eu vou me apropriar de pesquisar qual desses instrumentos tem contemplação para uso para esses 7 conceitos. E percebo que a interseccionalidade só é contemplada no vocabulário da LC, que é um vocabulário de abrangência internacional. Feminicídio, eu só encontrei indicação de uso no vocabulário de mulheres. Empoderamento, não encontro indicação de representação na BN. Percebo que os vocabulários controlados de abrangência internacional, a LC, e o de Mulheres de Madrid, são os únicos que apresentam o maior número de descritores autorizados. Então, é perceptível que níveis nós estamos em relação a alguns vocabulários internacionais. A Biblioteca Nacional, por exemplo, o vocabulário de lá foi o que menos eu encontrei indicação de termos específicos do feminismo negro, indicação de uso. Por favor. Com relação à análise do software, o software me permitiu estabelecer uma distribuição das 7 categorias. Eu trabalhei com 100 fragmentos textuais, sendo que eu só tive aproveitamento pelo software de 87 fragmentos. Então, desses 87 fragmentos trabalhados, é óbvio que eu preciso fazer uma preparação e uma codificação para a leitura do software, não é simplesmente jogar, mas eu tive que trabalhar. E os textos são distribuídos e redistribuídos pelo software numa forma de estruturação que permite verificar repetição, contagem de palavras e distribuição por classe gramatical. Das temáticas, eu trabalhei 9 segmentos textuais em violência contra a mulher, 3 com sexismo, 42 incidências de relação de poder, que foi a relação que mais eu tive incidência, foi a relação de poder, patriarcado seguido com 19 ocorrências, interseccionalidade com 18, feminicídio 6 e empoderamento 3. Então, essa foi a distribuição temática das literaturas. Por favor. O software faz uma redistribuição por classes da literatura, por classes, enquadrando em 5 classes os segmentos textuais, de forma que é possível verificar que a classe 1 tem 13 segmentos textuais trabalhados, a classe 2, 17 segmentos textuais, classe 3, 22 segmentos textuais, e 4 com 15 segmentos textuais, e a classe 5 com 20 segmentos textuais. É possível verificar alguns percentuais aí, estão disponíveis para você, que é o percentual de aproveitamento em cada classe.
A distribuição foi estabelecida por classificação hierárquica descendente, que é uma classificação que segue em função dos vocabulários gramaticais, há uma distribuição por vocabulários, que permite analisar a ligação entre as classes. A estrutura apresenta o perfil dos segmentos textuais em função dos tipos gramaticais. Ele avalia a frequência desses tipos gramaticais e o aproveitamento também. Por favor. Esse é um dendrograma da classificação, onde vocês podem perceber que a distribuição das palavras de maior frequência, elas se estabelecem da seguinte maneira. As que têm mais frequência em toda a análise do software, elas aparentam um tamanho um pouco maior. Já as que têm tamanho menor, elas apresentam menor incidência. Eu não trouxe toda a abordagem porque não daria conta, mas ele traz a numeração de repetições de cada abordagem. A título de ilustração, segundo a distribuição do vocabulário, o dendrograma é uma representação distributiva de palavras presentes em cada classe. Estabelece o percentual de incidências dessas classes e é possível perceber que a classe 1 1 e 3 tem uma maior proximidade, enquanto que as classes 5 e 4 também se encontram em proximidades. Nas classes 1 e 3, as palavras presumem uma ideia de promoção, igualdade, autonomia, participação, correlacionam com as ideias de empoderamento. Classe 1 e 3. As classes 4 e 5, elas se estabelecem condições de proximidade, disposições em relação a consentimentos, liberdade, ausências, aspectos ligados mais à subalternidade. E suas reflexões transitam no entorno do conceito da temática de interseccionalidade e sexismo. Perceba que as classes 4 e 5, elas têm um grau de hierarquia, né? A classe 2 é hierarquicamente superior às classes 4 e 5. E as classes 4, com destaque para palavras como comendador, mancebo e mísero, trazem relação de poder e patriarcado. Então, você vê que até nessa representação, a relação de poder está diretamente superior às condições de interseccionalidade e sexismo. Por favor. Essa é uma outra análise que o software me oportuniza e deixo aqui que essas análises são extremamente subjetivas. Qualquer outro bibliotecário também faria e talvez fizesse de outra maneira. Mas essa é uma leitura que eu trago para a minha pesquisa. Esse é um diagrama de eixo material que traz a percepção da configuração de deslocamento, que perceba que atua do centro para as extremidades, e apresenta a disposição das classes, como as palavras se apresentam em interconexões, imbricadas, afastamentos, diagrama de oposições, como a classe 3 se opõe a 4 e a 5, assim como a 1 se opõe a 2, e como eixo central, a relação de poder se apresenta ao centro do plano de cartesiano. Por favor. E essa é uma representação gráfica, visual, objetiva, que traz de maneira dinâmica, que é a chamada nuvem de tags ou nuvem de palavras. É uma lista hierarquizada, visualmente, permite apresentar itens do conteúdo por meio de estrutura de palavras. E aí você percebe que ele segue o mesmo padrão. Tem as palavras que apresentam maior destaque e ela segue uma frequência maior, em contrapartida a temáticas e palavras que têm menor frequência, que assumem disposições menores. Então, essa é uma estrutura interessante na medida que proporciona destaque e percepção imediata de forma sucinta. Por favor. De maneira geral, eu trago aqui e sinalizo alguns resultados que seriam interessantes para a nossa área, para trabalharmos. A dificuldade de tradução em correspondente à análise e contexto no processo de representação é sinalizada no levantamento da literatura. Invariavelmente, é difícil estabelecer uma compreensão, sobretudo que é um processo subjetivo e depende muito da demanda e da compreensão temática do profissional da informação no processo da representação. Fora os riscos de apropriação de conceitos, que é uma questão também que algumas pesquisadoras trabalham, como a preocupação de
da Maria Luísa Campos, que traz essa preocupação dessa apropriação e do uso inapropriado do conceito em mais de um domínio de conhecimento. Então, essa é uma questão a ser trabalhada e é preocupada, porque o termo empowerment é um termo, por exemplo, que é da área da administração. E no processo da tradução, ele perde um pouco, corre o risco da perda de esvaziamento, porque empoderamento em tradução literal, no português, é uma outra ideia. Então, há de se trabalhar essas preocupações. O aumento da precisão e da revocação no processo de busca e recuperação da informação é uma questão extremamente importante para pensarmos enquanto profissionais da informação, dada a vista que a condição de trabalhar uma representação mais exaustiva, ela proporciona menos riscos de erro no processo de representação, você tem mais chances de sucesso. Então, trabalhar as temáticas a representação mais exaustiva, oportunizando contemplar as temáticas de maior especificidade no processo da representação, é uma questão é uma preocupação a ser trabalhada pelos profissionais da informação. A pauta da formação de grupos especializados e direcionados para pensar as demandas do feminismo e das questões de gênero, raça, trabalhando os vocabulários de maneira específica para essas temáticas, é um processo que devemos nos incluir enquanto profissionais da informação, estarmos preocupados em atualizar e trabalhar essa padronização dessas linguagens de maneira que ela não fique tão estanque, que seja possível trabalhar condições de conexões, aproximações para melhorar o processo de acesso da informação e recuperação. Introduzir a perspectiva do olhar situado e multirreferencial no processo de representação é uma condição que depende muito do profissional, da vontade de querer trabalhar, do anseio em querer demonstrar que é possível pensar pautas coletivas e multiplicidades culturais para a representação, porque o referencial de representação que trabalhamos hoje é influenciado pelo discurso dominante e desfavorece os contextos de diversidade. Então, essa é uma proposta que, enquanto profissionais da informação, podemos trabalhar e apresentar pontos de vista mais situados. E, por fim, não menos importante, a responsabilidade política e social do profissional da informação ao oportunizar representações mais sensíveis às pautas coletivas, ao deslocamento dessa perspectiva heteronormativa que viabiliza representações de um único olhar. Então, pensar a multiplicidade de perspectivas, pensar a representação diaspórica, pensar possibilidades é um canal e uma possibilidade para a representação da informação e do conhecimento. Essas são as principais contribuições que eu gostaria de compartilhar com vocês essa tarde. Agradeço novamente para o debate. Eu trago algumas referências aí e gostaria de dizer obrigado. Bruno, estamos aí agora, vamos mediar esse diálogo. Sim. Pela sua apresentação, Vanessa, podemos perceber porque essa dissertação foi eleita a melhor de 2019. O estudo nos revela o silenciamento dos sistemas de representação da informação e do conhecimento sobre importantes temáticas abordadas pelo feminismo negro e presente na literatura. A pesquisa, que mergulha em 2 obras literárias específicas, escrita por 2 autoras negras, Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo, chama a todas nós, bibliotecárias e bibliotecários, a assumir verdadeiramente o nosso papel social e possibilitar uma representação e acesso à informação dignas para grupos historicamente marginalizados, no caso específico das mulheres negras, sendo a representação da informação e do conhecimento uma descrição abreviada de uma fonte de informação que tem como função primordial recuperar a informação e facilitar o acesso da informação para usuárias e usuários. E diante do que Vanessa nos apresentou de forma brilhante, eu trago aqui alguns questionamentos para que nós possamos refletir neste momento. Para quem está sendo direcionada a nossa forma de representação da informação e do conhecimento? Qual informação estamos dando a oportunidade de usuários e usuárias recuperar?
Será que estamos representando bem todas as fontes de informação que passam por nossas mãos? A quem servem os instrumentos de representação da informação e do conhecimento? Será que nós, bibliotecárias e bibliotecários, estamos assumindo verdadeiramente nosso papel social? Por que a maioria de nós ainda estamos totalmente neutros diante das questões sociais? Que tipo de autores e autoras estão ocupando as nossas bibliotecas? Diante desses questionamentos, afirmo que nossas bibliotecas e os instrumentos de representação da informação e do conhecimento, assim como a literatura, ainda são espaços destinados ao conhecimento do homem branco, heterossexual e europeu. Por isso, precisamos fazer um movimento de revisão e redescoberta do conhecimento afastado desses espaços por questões relacionadas a gênero, raça, etnia e sexualidade, para que possamos ter bibliotecas e sistemas de representação da informação e do conhecimento mais inclusivos, e que respeitem a diversidade da vida humana. Nós, bibliotecários e bibliotecárias, precisamos assumir nosso papel social diante dessa sociedade da informação e do conhecimento e possibilitar aos usuários e usuárias todo tipo de informação. Já que a informação é uma ferramenta de transformação, como você trouxe bem aí na sua apresentação, Vanessa, e citou o nosso grande Aldo Barreto, nós, bibliotecárias e bibliotecários, devemos assumir nosso papel de agentes transformadores. Caso contrário, estaremos neutralizados diante de questões tão urgentes, promovendo uma representação que contempla apenas uma minoria e afastando de nossas bibliotecas uma diversidade de pessoas. Precisamos urgentemente estar atentos aos acontecimentos, como fala a professora Denise Novo. Senão, correremos o risco de viver parados no tempo. E como você fala que o conhecimento do feminismo negro e que a literatura ainda está subrepresentada, eu trago aqui o livro Quarto de Despejo, né, que esse ano está completando 60 anos. E ao olhar a ficha catalográfica desse livro, e a gente vai, o bibliotecário ou a bibliotecária que fez essa ficha catalográfica não ficou atento aos acontecimentos. Por quê? Na descrição dos assuntos, ele diz que essa obra é um romance. E essa obra não é um romance. Essa obra é essa obra, o Quarto de Despejo, é uma escrita de si, é uma experiência de vida, não traz uma narrativa de um romance. Então, nós estamos super desatentos às questões. Então, como a professora Denise fala, a gente tem que estar atentos a todos os momentos, aos acontecimentos. Parabéns, Jamile, por essa brilhante apresentação, por essa dissertação. Obrigada. Né? Você que está dando voz, não só às bibliotecárias negras, né? Mas também a várias mulheres negras. Né? Então, essa sua dissertação é importante e é necessária. Vamos para a pergunta, porque o protagonista é seu e não é meu, né? Vamos ver aqui. A Ana Lúcia fala o seguinte: que maravilha a escolha do romance Úrsula. Como você chegou à escolha dessas obras para analisar? Eu também queria saber, porque eu queria saber porque não escolheu a Carolina. Mas fala, Vanessa. Então, confesso a vocês que eu não tinha conhecimento, nós somos muito influenciados pelos cânones no processo de leitura, no processo de construir esse caminhar pela leitura e pelo debate da literatura, e eu já tinha conhecimento da dimensão das lacunas nesse processo de representação e precisava buscar alguma coisa que enquadrasse. E aí me bateu a curiosidade. Poxa, aí fiz algumas pesquisas, alguns levantamentos e percebi que Úrsula era considerada a primeira literatura afro-brasileira. E aí eu fui ler. E aí procurar saber de que lugar essa mulher fala, como é a escrita dela, de que tempo ela fala, como ela se coloca, inclusive porque ela usa um pseudônimo para se colocar nesse espaço. Inclusive, ela é reconhecida tardiamente
como a primeira autora negra, né, abolicionista. Então, ela não foi reconhecida no seu tempo e no seu espaço. Então, aí eu fui percebendo na leitura investigativa que havia, de fato, um enquadramento bom, era pertinente, e havia possibilidade de trabalhar as condições, as demandas de representação, que já eram desde o século XIX, desde o período da escrita pós-abolicionista, né? Já era uma questão das demandas e pauta das demandas do feminismo negro. Essas representações já haviam indícios na literatura. Então, foi a partir daí eu fui em busca da leitura e do conhecimento da obra. Entendido. Vanessa, eu acho que faz parte da sua escolha escolher a primeira, né, considerada a primeira autora, não a última, né, mas a mais importante para o nosso momento contemporâneo. Então, você fez a escolha da Maria Firmina do Reis e da Conceição, né, porque elas não são contemporâneas de momento, mas uma está lá no século XIX, né? E a outra está aqui agora no século XXI, praticamente, né? Então, acho que você fez esse diálogo e pegou duas obras. É claro que não dava para analisar todas as obras de autoras negras, né? Porque se a gente pega agora o nosso conhecimento, várias mulheres negras têm produzido literatura. O Ramon Davi, Vanessa, pergunta assim para você. Você acredita que a forma como hoje são alimentados e utilizados os cabeçalhos de assunto nas bibliotecas acaba prejudicando uma reflexão mais aberta, mais ampla e mais diversificada das questões como que você traz em sua dissertação? Sim, eu acredito que sim, porque, por exemplo, a minha dissertação versa sobre várias temáticas. No processo de indexar, estou limitada. É um processo limitante, porque eu não tenho diversidade de opções para representar. Quando você vai fazer uma representação de uma literatura, por exemplo, a gente representa em literatura, como se fosse uma literatura, mas isso é uma obra de reflexão, que traz uma série de abordagens que você não tem como dar visibilidade, porque interseccionalidade não é termo autorizado, inclusive é um tema que está super em alta, embora interseccionalidade não seja um conceito novo, muita gente está tomando conhecimento agora, mas é um conceito que foi cunhado por Kimberly Crenshaw em 1989. Mas é um termo que não tem condição de representatividade. Então, fica tudo dentro de um grande bloco. Feminismo, representação de feminismo. Mas dentro do feminismo tem uma série de abordagens. Tem feminismo negro, tem o feminismo decolonial, tem os trans, que, graças a Deus, tem representatividade, tem visibilidade. E essas estratégias de indexação e de representação que são ofuscadas ou omitidas, infelizmente, impossibilita o processo de recuperação. Muitos usuários não têm suas demandas atendidas, muito a partir porque os instrumentos não têm mobilidade e são estáticos e não tem como você estabelecer uma condição de tag ou faceta para você dar visibilidade. Nem sempre é condição no processo de fazer a representação, você tem condição de botar um resumo da obra. Então, depende muito da situação, mas ocorre, sim, de fato, a condição de ofuscar a visibilidade de algumas temáticas. Com certeza. Muitas e muitas temáticas são pouco visibilizadas nos instrumentos de recuperação da informação e do conhecimento, né? E não só das questões do feminismo negro, mas também nas questões étnicos raciais, nas questões indígenas, né? Então a gente tem quando a gente vai em busca dessa informação para recuperar, a gente acaba não encontrando, né? E até mesmo nos instrumentos de classificação, né? Eu estava olhando para classificar a minha dissertação de mestrado e eu não encontrava o que eu queria. E aí a gente acaba colocando no que está aí no geral. No geral, o geralzão. E aí por isso que eu falo que a gente tem que estabelecer estratégias para mudar isso. A gente tem coisas que tem que ser ditas e tem que estar nesses instrumentos. A gente já não está mais aguentando esses instrumentos
de recuperação da informação e do conhecimento, né? A gente quer estar tendo as nossas pautas visibilizadas nesses instrumentos. E não é por questões de que a gente está precisando ter prioridade, é porque a gente não está sendo lembrado, né? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui da Ana Lúcia. Ela fala assim: Vanessa, você encontrou essas obras indexadas em instituições? Quais termos foram atribuídos a elas nessas instituições? Saia justa. Eu encontrei essas duas literaturas indexadas nas bibliotecas da UFBA, dentro do sistema mesmo. Na biblioteca, eu encontrei com Osana, lá na Biblioteca de Ciências Humanas, e o outro foi na Biblioteca do CEAL, que é a Biblioteca de Estudos Afro-Orientais, né? Fica na 2 de julho. E, assim, é uma representação um pouco superficial. Não tem indicativos de especificidade nesse processo. É sempre literatura, é sempre feminismo, e é uma coisa muito sucinta. Eu não tenho como fugir disso e falar outra coisa. Infelizmente, não tem uma representação muito específica. Tem outra pergunta aqui, Jamile, da Jamile Quaresma. Ela fala assim: Vanessa, você acredita que o processo de representação temática de um material bibliográfico, no processo de catalogação, nós, bibliotecários, contribuímos consciente ou inconscientemente para a não colaboração, para a criação desses termos? Alguns inconscientes, outros eu diria que têm consciência, mas o problema é que é uma questão, o discurso e a pauta dessa. De levar adiante essas questões é muito visto como um discurso apaixonado, como essa pauta não é minha. Acho que Bruno, peço desculpa a todos, mas eu acho que Bruno caiu um pouco. Já restabeleceu o sinal. Sim. Então é isso que eu estava mencionando. Eu acho que alguns reproduzem conscientemente, mas é uma pauta que depende muito mais para pensar. Eu acho que a Jamile pede para responder novamente, mas eu não sei se caiu para todo mundo, eu vou repetir. É um processo que é muito visto como uma pauta individual de um grupo. As pessoas têm esse olhar muito sensível nesse sentido. A pauta é do grupo coletivo negro, não é pauta nossa. Mas é uma pauta nossa porque é uma demanda social, uma demanda de pessoas que estão em busca de informação. Elas querem ser atendidas, querem ser visibilizadas, querem encontrar acesso. E acredito que sim, é um processo que as pessoas precisam trabalhar. Nós, enquanto profissionais, precisamos dar visibilidade e pensar como podemos aproximar esse processo de representação, os discursos, e como trazer uma especificidade, porque às vezes também é uma questão do profissional trabalhar uma representação mais justa, mais sucinta, e a especificidade é uma questão a ser trabalhada dentro desse processo e uma preocupação. Lembrando só que representar a informação é um processo de mediação. E como mediar bem, a gente tem que se colocar no lugar do outro, entender todo o pensamento do outro que aquele usuário está querendo buscar, né? A gente não representa bem se a gente não entender as demandas do usuário. Exato. Um processo implícito, a gente tem que ter um diálogo com o bibliotecário que está lá na referência para poder fazer uma boa mediação.
que responda não só a um grupo de usuários, mas que consiga responder a vários usuários, né? Então a gente tem que se ligar nessas coisas que são tão interessantes para a nossa profissão. A Ana Valéria, ela pergunta o seguinte: é possível o bibliotecário cometer crime de racismo ao catalogar uma obra? Eu não duvido. É possível, tudo é possível. A questão é a seguinte, é o que a Maria Aparecida Moura traz. Essa condição do processo da escolha de representação é um processo subjetivo. Ele vai partir da escolha. É ele que vai... É o professor, a gente, como você está trazendo, Bruno, nós somos mediadores. Nesse processo é eu que vou optar por uma descritor ou outro. Então é eu que vou dizer quem é a ligação entre o usuário e o documento. Eu me coloco nesse local e vou dizer a você o que é que eu acho que é aquela obra mais se identifica. É nesse momento que, enquanto profissional, vamos dar visibilidade a uma temática, influenciando um campo e invisibilizando o outro. Então, inevitavelmente, é possível e é difícil realmente ter essa condição de compreender as temáticas, essa condição de magnitude, de representação numa área que você não domina, ou não tem leitura, não tem conhecimento, é difícil de ser executada, sobretudo, mas precisa também, sobretudo, um interesse do profissional, em querer trabalhar, em querer dar visibilidade, em querer pesquisar, em querer conhecer e aprofundar de especificidade da representação. É interessante, Vanessa, que se o bibliotecário for racista, ele não vai dar visibilidade às questões. Ele vai reproduzir. Se o bibliotecário for LGBT, QIA+, fóbico, ele também não vai dar visibilidade às nossas questões. Então, eu acho que também deve-se trabalhar o currículo, os currículos do curso de biblioteconomia, né? Promover disciplinas que façam esse debate, né, sobre as questões direcionadas a gênero, sexualidade, raça, etnia, para que nós possamos estar mais preparados para também trabalhar com essas questões. Eu fico meio assim espantado que na Bahia ainda não tem uma disciplina como essa no nosso curso. E parabenizo, né, ao DESC por já ter criado essa disciplina e acho que também ao FMG, né? Então a gente ainda está muito atrasado, né? A Bahia é um estado onde tem maioria de negros e negras, né? Então por que a gente não fazer uma disciplina que dialogue com as questões de gênero, raça, etnia e diversidade? Então está na hora de a UFBA melhorar esse currículo, né? Para que a gente, como for representar, possa entender as questões de gênero, sexualidade, raça e etnia. A gente tem outra pergunta aqui do Ramon Davi, Vanessa, e ele fala o seguinte: bibliotecas para bibliotecários ou para usuários, com suas particulares diversidades? Pergunto, pois, a representação do conhecimento ainda utiliza, por grande parte das bibliotecas, considera apenas o que o padrão da ABN, da LC estipulam, desconsiderando o contexto social, político e diverso de inúmeras realidades, sobretudo socialmente minoritárias ou minimizadas, né? Que a gente não, se a gente pegar, a gente é uma minoria. As mulheres negras, elas são a maioria da nossa sociedade. A gente é a maioria. São grupos minimizados historicamente. Mas responda que o protagonismo é seu. É nosso. É nosso. Então, as bibliotecas e os bibliotecários influenciados, é justamente isso que eu trago para a pesquisa. A gente está o tempo todo influenciado nesse discurso heteronormativo e nesse olhar do dominador. A representação é sempre... Nós estamos num estado onde a maioria é negra, não protagonizamos essas aproximações para os processos de representação. Como o Bruno frisou aí, tem outros lugares, Santa Catarina mesmo, tem um protagonismo do livro do selo Niota, que são específicos para as temáticas de gênero
e biblioteconomia negra na área da ciência da informação, e nós, enquanto maioria, 80% da população, não ocupa esse espaço de diálogo para pensar essas questões e como poderíamos aproximar essa representação. Infelizmente, enquanto ficarmos enviesados e direcionados em cima do que a BN estabelece como padrão, e a LC, a gente vai ficar representando por cima, só o básico. É uma maneira bem seletiva de representar. Não dá para aprofundar e trazer condições de contextos se não nos unirmos e trabalharmos na perspectiva de construir essas aproximações. Eu acho que a condição de sistemas estanques e que não permitem oportunidades de trazer a representação mais específica de alguns pontos, uma linguagem mais flexível, aproximar, não vai favorecer a representação, nem vai contemplar esses grupos e essas temáticas que precisam de ter visibilidade, mas que, por falta de descritores que sejam autorizados, não tem essa contemplação. Verdade. A Valdinéia Ferreira, Vanessa, ela fala o seguinte: as alternativas para a representação são limitadas. Você teria alguma proposição como alternativa para mudar essa realidade? Eu acho que a gente já falou uma, né? Que é a mudança do currículo. Mas fala. A mudança do currículo. Outra questão é formação de grupos voltados para discutir essas pautas, e a FEBAB sai na frente com a construção de um grupo, do qual já estou me inserindo também, para fazer parte do protagonismo de construir e atender a atividade de grupos étnicos raciais no quesito da biblioteca. Gente, a gente está com um probleminha técnico aqui que acontece. A Vanessa voltou, então eu peço, se você puder repetir, Vanessa. Sim. Como eu estava dizendo, a FEBAB já protagoniza essa construção de um grupo voltado para esses estudos voltados à questão étnico-racial e às demandas sociais, e pensar como construir também, dialogar no sentido com as agências que são responsáveis por essa representação e a construção desses instrumentos, para que elas voltem para a atualização desses instrumentos de representação. Inclusive, na minha pesquisa, eu anseio indicar e tornar visível para a BN esses escritores que já são contemplados em outros instrumentos. É uma questão mesmo de interesse, de dar visibilidade e representação, e se colocar nesse cenário como protagonizar. A gente tem que protagonizar, unir, para construir oportunidades de dar visibilidade às temáticas. Eu estava pensando aqui que a gente, como o CIB, aí eu vou chamar a professora Ivana, colocar ela na saia justa, podia estar criando um grupo, né? Eu posso me disponibilizar a participar, no qual a gente podia criar um tesauro sobre as temáticas ligados às temáticas étnicos raciais. Eu acho que seria já um grande passo, né? Nós, que somos a maioria de bibliotecários negros, ainda estamos invisíveis no cenário nacional, né? Se a gente busca por representação da nossa fala nos grupos que têm se criados, são poucas as pessoas que estão lá, né? Falando, debatendo e participando das mesas. E a gente precisa assumir esse protagonismo. Eu acho que a criação de um tesauro, Vanessa, eu acho que você também acha que poderia entrar também nesse grupo sobre temáticas ligadas às questões de etnia e raça. Seria já um bom começo, e que se a professora Ivana pudesse, né, levar isso como proposta para o CIB, a gente fica agradecido. Regina Pinto faz a seguinte pergunta para você, Vanessa. Você considera que a alimentação na representação é falta de atuação política do profissional bibliotecário?
há uma passividade, sobretudo no profissional. Ele não se coloca na condição de protagonizar e estabelecer condições de pensar como construir como você está trazendo. A pauta de atualizar, porque existem também alguns antigos, mas a pauta de atualização, construção de vocabulários pensados para gênero e para raça, questões de etnia, é uma questão que demanda um grupo voltado para esses estudos. Então, é sobretudo uma questão de passividade, de interesse, por visibilizar essas pautas. Nós temos pessoas qualificadas para estudar essas questões. Eu acho que é muito mais uma questão do protagonismo dos bibliotecários frente a esse atual cenário. Sim, também concordo. Sobretudo, eu queria frisar uma coisa, que a gente tem um olhar muito direcionado à ideia de que o usuário não pode contribuir nesse cenário. O usuário também pode protagonizar e pode ajudar a construir. Porque tem pesquisadores que muitas vezes vêm até nós na biblioteca, se direciona e questiona. Eu quero representar a minha dissertação, mas não cabe esse de escritor, não cabe aquele, eu quero esse. A minha representação é essa. E é uma pauta que eles vão trazendo essas lacunas. E é preciso ter um olhar apurado e pensar que o usuário também pode protagonizar oportunidades de compartilhar experiências e trazer as questões para o debate. Os estudos de comunidade de usuário devem ser a nossa primeira tarefa em qualquer espaço de bibliotecas que a gente tem que atuar, né? Então, não dá para fazer uma representação da informação sem considerar as questões dos usuários, sem conhecer o perfil desse usuário e sem conhecer as suas demandas informacionais. Então, se a gente começar a fazer o nosso dever de casa, de estudar a nossa comunidade, os nossos usuários reais e potenciais, a gente vai conseguir fazer uma boa também representação. Eu acho que esse também é um caminho. Vanessa, a gente tem aqui uma última pergunta da Paty Barroso. Ela parabeniza você e parabeniza eu também. Muito obrigado, Paty. E para a segunda pergunta, será que pesquisas como esta que você desenvolveu poderia auxiliar na atualização de nossos instrumentos básicos de indexação na área das humanidades? Eu não arriscaria dizer, mas eu acho que sim. Pelo menos é um despertar, é uma oportunidade de começar a pensar o caminhar, para a partir daí a gente trabalhar como melhorar a base, como estabelecer remissivas. O uso das remissivas também pode ser uma oportunidade de trabalhar, já que o sistema não permite a representação, começar a trabalhar questões para melhorar a visibilidade e o processo de busca e recuperação da informação. Eu acredito que toda contribuição, todo debate, a formação de um grupo de pesquisa voltado especificamente para isso é emergente, mas precisamos nos aproximar e trazer esse debate para a área da ciência da informação e da biblioteconomia. Sobretudo nós, enquanto bibliotecários, que estamos aqui numa região que tem população negra, com pautas específicas, as temáticas raciais estão em evidência e precisam ser representadas. A Ana Lúcia, aqui, só para encerrar, dá uma contribuição, né? Ela fala que há de se considerar que muitas fichas catalográficas não são produzidas por bibliotecários. A resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia, que prevê a obrigatoriedade do registro do profissional bibliotecário na ficha, é de 2017. Sim, é verdade. É verdade. Mas eu trouxe a ficha catalográfica do quarto de despejo, que é uma nova edição, né? E é uma edição de 2016. Mas é isso. Agradecer a você, Vanessa, por estar nesse bate-papo comigo. Eu amei. Obrigada a vocês. Eu não deveria. Para mim é uma honra estar dialogando com as mulheres negras, que as mulheres negras têm muito a me ensinar, né? Eu sempre falo isso. Obrigado também a você, Ana Valéria, pelo convite. Nada. Em nome da Dona Liz. E agora é vocês. Obrigado. Obrigada também.
Eu agora entro aqui na sala, nessa mesa virtual, para poder dizer para vocês que por hoje a gente acabou. Eu gostaria de manifestar meus agradecimentos em nome do Registro de Informação, a você, Vanessa Jamile, a você, Bruno Almeida, por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de parabenizá-los pela mesa, pela integração entre vocês, pela interação, pelo papo que vocês apresentaram aqui para a gente, para o nosso público. Foi de excelente qualidade. O que eu achei incrível é que vocês conseguiram fazer um casamento entre si para tornar essa live tão interativa, tão empolgante, que passou tão rápido, foi tão rápido que eu nem percebi. E fica evidente como ela faz um casamento com uma live nossa anterior, que é a live que fala sobre boas práticas de catalogação com a Jamile Quaresma. Entendeu? Então, assim, meu muito obrigado, Bruninho, Nessa. Depois a gente conversa um pouco mais em off. Agora eu gostaria de me dirigir ao nosso público que está nos assistindo para lembrar para vocês. Nosso encontro está marcado todas as quartas-feiras, às 17 horas. E vou pedir para vocês nos seguirem no Instagram, @cib.ufba. Além disso, curtir a nossa fanpage no Facebook, que é CIB-UFBA, e se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Que no canal vocês podem ver as lives anteriores, além de ativar o sininho para ver as nossas próximas notificações. Lembrando a vocês que na nossa próxima live, na próxima quarta-feira, dia 9, com a arquivista Josiane Oliveira. Ela vai trabalhar com a temática, a informação no contexto do FOPEM e os procedimentos para a digitalização de documental, e vai ter como mediadora a professora Maíra Salles. Desde já, eu gostaria de manifestar meu agradecimento ao público que nos acompanhou aqui até agora, do início até o fim. Desejo a vocês uma boa noite, cuide-se, cuide dos seus familiares, fique com Deus. Tchau e até a próxima quarta-feira.